A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com todos vocês? É com grande alegria que estamos aqui para estrear mais um curso, que é o curso de liderança, e hoje já estamos na nossa quarta aula e agora falando sobre Saul. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo ao Senhor para que venha abençoar a nossa aula e abençoar a vida de cada um dos irmãos que estão assistindo aqui, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, pedimos, Senhor, o teu perdão. Pai, queremos, Senhor, te agradecer pela vida de cada aluno aqui, Senhor. Que o Senhor venha estar abençoando, Pai, dando vitória e que cada um dos seus filhos venha a aprender, Senhor, a entender o que é exercer liderança e que o Senhor venha nos abençoar para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desde já eu quero agradecer a todos os participantes, todos os pastores, todos os líderes, todas as pessoas que estão envolvidas aí, seja na edição, seja também na colaboração, no compartilhamento, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Esse texto base aqui que eu estarei lendo aqui, a aula de hoje com o tema Saul, foi o texto principal a qual o Senhor palestrou comigo sobre esse curso de liderança, então peço que você esteja muito atento nessa aula. O tema de hoje é o perigo de uma liderança sem Deus. 1 Samuel, capítulo 31. A matança dos israelitas e a morte de Saul. Vamos lá. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e mataram a Jonatas e Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então Saul disse ao seu pajem de armas: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e atravessem e escarneçam de mim. Porém o pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a sua espada e se lançou sobre ela. E vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e os seus 3 filhos e o seu pajem de armas também. Todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Observa aqui o cenário de um líder. É o ponto principal. Aqui nós temos Saul, que se mata, temos o pajem de armas, que se suicida após ver essa atitude da liderança, e temos os filhos de Israel, após verem o seu líder abatido, também fugindo das suas casas com medo dos filisteus. Então nós vemos aqui um líder sem o Espírito Santo de Deus, que não tem capacidade nenhuma de liderar. E as decisões de um líder que influencia todos os que estão ao redor dele, seja positivamente, seja negativamente. E aqui temos o perigo de uma liderança sem Deus. E o foco principal é orgulho, desobediência e quando um líder perde a direção e o discernimento espiritual. Nós lemos o texto base que está aqui em 1 Samuel 31 e nós vemos aqui o primeiro rei de Israel. Vendo todos os outros povos tendo um rei, eles almejaram ter um rei. E isso também trouxe consequência para eles. Não era esse o planejamento de Deus, mas de tanto eles insistirem com Samuel, o Senhor olhou para Samuel e disse: pode consagrar um rei, já que tanto eles pedem. E começou a caminhar Saul sendo humilde. Ele era um homem humilde. Porém, ao longo dos anos, o rei Saul deixa o seu coração ser dominado pelo orgulho, pela soberba, pela inveja e pela desobediência. A tragédia de 1 Samuel 31 começou há anos atrás e não naquele momento. O Senhor não deixa o seu povo confundido, o Senhor não deixa o seu nome ser escarnecido, o Senhor não deixa o seu nome ser mencionado em vão e também não deixa o seu nome ser envergonhado.
Então o Senhor traz notório os fracassos que já estavam acontecendo no oculto na vida de Saul. O líder não perde a liderança de um dia para o outro. Então, o primeiro passo de um líder não conseguir mais estar na sua posição de liderança é quando ele perde a comunhão com Deus. Não existe nenhum líder na Bíblia que, assim que perde a sua comunhão com Deus, consegue continuar liderando verdadeiramente com o seu coração voltado para aquilo. Não tem nenhum líder na Bíblia que consegue continuar a sua vida, continuar a sua trajetória de liderança, sendo que o passo principal, a prioridade, a primazia da liderança é ter uma comunhão e uma intimidade com Deus. Então, primeiro, Saul perde a comunhão com Deus. Depois ele perde a sensibilidade do seu coração, a sensibilidade do Espírito Santo. E depois ele perde a sua influência no meio do povo. Porque quando nós perdemos a ligação com Deus, nós passamos pelas ruas e não somos mais notados como aqueles a qual o Senhor usa, mas somos notados como aquele a qual o Senhor envergonha, como aqueles que passam verdadeiramente vexames. E ele tinha todas as condições para ser um bom líder. Saul tinha toda a pauta para poder continuar prosseguindo a vida e não terminar a sua história dessa forma. O Senhor não queria, eu tenho uma certeza dentro do meu coração, que o Senhor não queria que Saul terminasse dessa forma. Ele não queria que o primeiro rei de Israel terminasse desse jeito. Ele queria que a história prosseguisse, ele queria que a história avançasse, ele queria que Israel prevalecesse. E ele queria que Israel acabasse e exterminasse todos os filisteus. Um líder sem direção age com ansiedade. Então, quando Samuel demora, para chegar até ele, e ele está ali pronto para oferecer o sacrifício, e Samuel, se eu não me engano, demora 3 dias para chegar lá, não demora, mas vai no tempo oportuno, ele oferece antecipadamente. E nós sabemos muito bem que somente sacerdotes, profetas, que podem fazer sacrifícios ao Senhor, ou mais especificamente os que são da tribo de Levi. Somente Samuel quebra essa exceção, que é da tribo de Efraim, e o Senhor coloca ele para ser um profeta, um sacerdote, um sumo sacerdote. E aqui nós vemos quando a ansiedade domina um líder, quando a ansiedade está acima da liderança, não tem como esse líder prevalecer. Ele não destrói todos os amalequitas. Em 1 Samuel 15, a obediência parcial não é obediência. Quando o Senhor ordena para Saul, através da boca de Samuel, você vai prevalecer, mas destrua todos os amalequitas. E ele deixa reis, ele deixa bois. E isso me faz lembrar da história de Finéias, quando entra a idolatria, através de Cosbe, uma prostituta, e se deita com Israel, e ela traz mais sacerdotisas, se deita com os filhos de Israel, e ela traz mais sacerdotisas para colocar ídolos ali nas tendas e está se prostituindo com o povo. E aquilo não foi só uma prostituição entre carne, uma prostituição de um homem com uma mulher, mas também uma prostituição trazendo a idolatria, que era o principal foco de Cosbe. E a gente observa ali que Finéias, ele entra dentro da tenda justamente na hora do ato sexual, pega uma espada e enfinca, sobre Cosbe, determinando ali que o mal acabou. E da mesma forma, cortando o mal pela raiz. E da mesma forma, Samuel, quando chega até lá e vê que o rei dos amalequitas está ali ainda com vida, que era para ser totalmente destruído, ele vai lá e enfinca uma espada sobre o rei, cortando ali verdadeiramente o mal pela raiz. E isso não é o dever do sacerdote. A Bíblia menciona, através da boca de Moisés, lá no Pentateuco, que uma das leis é que os sacerdotes não peguem a espada. O Senhor não fez sacerdotes para pegarem espadas, mas sim está voltado para o serviço de Deus. Mas o Senhor não trará repreensão para quem obedece, mesmo que ele quebre protocolos.
Então, os sacerdotes não poderiam tocar em espadas, mas também os sacerdotes não poderiam ver o povo se corrompendo e ficar de braços cruzados. E isso é um posicionamento de um líder, é quebrar protocolos quando vê que o povo está se corrompendo. Então, Samuel e Finéias é um grande exemplo de liderança, porque eles não estão se importando com a opinião alheia, mas eles estão se importando em obedecer à voz de Deus. Tanto que após a morte ali do rei dos Amalequitas, houve um barulho de bois mugindo, e ele fala: que mugido é esse? E Saul diz: não, eu trouxe alguns bois para a gente estar oferecendo a Deus, e isso e aquilo. E o Senhor fala, e Samuel fala: o Senhor não prefere mais obediência do que sacrifícios? O Senhor só queria que ele obedecesse e exterminasse todos os amalequitas e não trouxesse nenhum despojo. Só que Saul acha por bem na sua cabeça de trazer despojos, de trazer o rei em vida. Então, isso é o segundo passo, o segundo passo que traz a queda de Saul. Deus não procura líderes talentosos, Deus procura líderes obedientes. O orgulho de um líder, ele procura o reconhecimento, não aceita a correção e acredita que sempre está certo. E esses foram os pontos principais para a queda de Saul. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Que diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então aqui nós vemos verdadeiramente a demonstração do que Saul tinha: soberba e altivez de espírito. A inveja destrói uma liderança. E quando Saul ouve que aquele cântico das mulheres que dizia: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares, é a partir daquele momento que a inveja entra dentro do coração dele. E é a partir daquele momento que ele começa a ser um líder fracassado. É naquele momento, quando o líder compete com outros, o povo sofre. Quando o líder pensa em eu quero ser maior do que o outro, quando o pastor pensa eu quero ser maior do que aquele outro pastor, eu quero ter mais membros do que aquele outro pastor, eu preciso fazer coisas para atrair a multidão. Quando ele pensa, no seu legado, entre aspas, quando ele pensa em ser grande, quando ele pensa em prosperar, entre aspas, ele está pensando só no crescimento do nome dele, não no crescimento da obra de Deus. É aí que começa a sua liderança a cair. O Espírito de Deus se retira. Quando se perde a Deus, se perde o discernimento, se perde a paz, se perde o equilíbrio, se perde a direção e entra a perturbação. E quando entra a perturbação, Saul vai lá e procura uma feiticeira, em 1 Samuel 28. Quando o líder perde a voz de Deus, ele procura vozes de outros lugares. E quando o Espírito de Deus se retira da vida de Saul, ele vai buscar através de uma feiticeira que ele mesmo colocou para fora. Todos os feiticeiros, quando o Espírito de Deus estava com ele vai recorrer disfarçadamente para procurar a resposta de Deus ou a resposta de alguém para ele prosseguir na liderança. Só que, para surpresa dele, quando ele está ali esperando a resposta daquela feiticeira, quem sobe da terra é o próprio Samuel, apresentado ali através daquela feiticeira. E quando aquela feiticeira vê aquela imagem, ela já se assusta e diz: é você, Saul. Só que ele está tão perturbado mentalmente que ele não consegue nem falar que vai matar aquela mulher. E ele se demonstra um líder fraco. Quando o líder se demonstra fraco, quando o líder não tem capacidade de cortar pequenas coisas, ele já não tem mais capacidade de liderar.
Um líder é uma pessoa que está mais elevada para olhar além dos seus liderados. Ele tem que ver o perigo de uma forma mais distante. Ele está à frente de um povo. Ele tem que olhar tanto o que vem na frente quanto o que vem na retaguarda. O líder tem que estar atento a todos os lados. E quando Saul ele faz esse tipo de coisa, ele já deixa o povo confuso. Como assim? Ele tira todos os feiticeiros do nosso meio. E agora, depois de um determinado período da sua vida, ele recorre à feitiçaria. É o momento em que o povo fica perdido. E nós, como liderança, ou alguns de vocês que pretendem ser líderes, temos que estar atentos se nós não temos trazido confusão para a mentalidade dos liderados. O que começou ungido, aquele que começou, ungido, termina sendo humilhado. Os piores erros da liderança de Saul foi a desobediência constante, o orgulho, a tomada de decisões só para agradar o povo, a inveja, a falta de arrependimento. E nós vamos vendo aqui uma sequência de coisas que trouxeram a ruína para aquele homem. Após vermos a liderança fazer, somos aqueles que iremos fazer também, porque nós seguimos uma liderança. E é aí que entra o discernimento espiritual. Nós que somos liderados precisamos estar ligados ao Senhor para que nós não venhamos cometer erros de líderes que o Espírito Santo de Deus já se retirou deles. Um líder vai para o inferno e acaba levando liderados com ele. Como é o meu líder? Ou como eu estou liderando? São duas perguntas que eu quero que você se faça agora. Toda liderança é imposta por Deus, como diz a própria palavra do Senhor. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo se retira de um líder, não é mais digno de ser seguido. Deus não irá cobrar de mim e nem de você, se não seguirmos mais ele. Um líder desorientado leva o povo à morte. Nós precisamos estar muito atentos. Eu convido a você a abrir em 1 Samuel 15, 22. Diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, você que é líder ou está se preparando para ser líder, esteja atento a todas as aulas que serão tragas aqui através desse curso, com vários outros temas, com vários outros personagens da Bíblia, lideranças boas e lideranças ruins. Vamos estar atentos a cada palavra liberada por pessoas aqui experientes, né? Sendo líderes, que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um, que você possa ter uma liderança, que você possa ter liderados submissos, não só a você, mas também à autoridade de Deus. Que Deus abençoe sua vida, fique com Deus, te aguardo amanhã na próxima aula.